Foi isso que me fez tirar 980 na redação do Enem. Oi, quem vos fala é a Thaís, e nesse vídeo eu vou te contar o meu segredo para tirar essa nota. Então, se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, já se inscreve no canal. Antes de escrever uma redação desse nível, eu já tirei muita nota ruim. Foi 620, 640, 600. Pra você ter uma ideia, olha o que eu já escrevi. O tema era sobre mobilidade urbana. É indiscutível que hoje, principalmente nas maiores capitais do Brasil, um trajeto que normalmente duraria 5 minutos, pelos engarrafamentos e excesso de automóvel nas avenidas, se torna desgastante e pode durar até 30 minutos. Gente, o Enem odeia isso aqui. Ficar enrolando. Tem que ir direto ao ponto. Essa era sobre energia. Começa assim. Energia, vírgula. Energia vital ao corpo, vírgula. Que é isso? Tá filosofando? Virou poesia? Meu Deus do céu, isso aqui é a pior, socorro. O que eu escrevi? Tá. Essa daqui era sobre desvalorização dos professores. Começa assim. Menino, preste atenção, vírgula. Faça sua atividade quieto. Não bata no colega. Essas são uma das muitas frases que os professores, geralmente de escolas públicas, anunciam em sala de aula para manter a harmonia e um aprendizado eficiente. Mesmo que não sejam atendidas, até que ponto vai o esforço e os problemas enfrentados pelos professores? Gente, eu tô fazendo a pergunta pro leitor que eu deveria responder. Eu separei só as pérolas pra vocês, mas aqui tá cheio de marmota. Eu percebi que existem crenças na nossa cabeça que só servem como desculpa pra gente não começar a estudar. Eu tô dizendo isso porque eu já passei por isso. Primeira crença: aceite que você vai errar no começo. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair. Segunda crença: você não precisa ser um Machado de Assis ou um Paulo Coelho para tirar 980 na redação. Terceira crença: escrever redação não é um dom. Se você viu alguém que tirou 1000 na redação, pode ter certeza que ele treinou muito pra chegar até ali. Basta treinar que você chega lá. Até rimou. Agora vamos ao que interessa. Tá, o que o Enem pede? Um texto dissertativo, argumentativo. Dissertar é você expor uma ideia. E argumentar é você comprovar sua ideia com fatos. A estrutura geral da redação que eu escrevo é mais ou menos assim: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Na introdução, eu cito um filme e 2 dos argumentos que eu vou usar no desenvolvimento 1 e 2. A gente sabe que a redação do Enem sempre traz um problema. Então, no parágrafo 2, que é o desenvolvimento 1, nós vamos responder a seguinte pergunta: o que esse problema causa? No desenvolvimento 2, que é o parágrafo 3, nós vamos responder a pergunta: por que esse problema persiste? E junto dele, ou um dado estatístico ou uma informação que enriqueça o texto. Se você deixou claro os argumentos do desenvolvimento 2, a conclusão já tá pronta. E já vou te falar por quê. Agora vamos debulhar esse milho direitinho, parágrafo... Meu amigo, eu vou te contar aqui parágrafo, hein? Agora vamos debulhar esse milho direitinho, parágrafo por parágrafo. Eu começava minha introdução assim. Pensava em algum filme, uma série, um livro que pudesse citar. Normalmente eu não conseguia achar um desses de cara. Então eu ia lá no Google e pesquisava filmes de animação. Ia em imagens e tentava associar um filme ao problema. E com quase qualquer filme dá pra fazer isso. Por exemplo, Zootopia. Esse filme conta a história de uma coelhinha que tem o sonho de ser policial. Só que quando ela chega nesse cargo, ela sofre muita discriminação, já que ela é uma coelhinha tão adorável e é mulher ainda. E esse filme dá pra se encaixar no tema de preconceito contra a mulher, de segregação de povos. Quer outro exemplo? Pega Baymax. Baymax é um robô médico pessoal que tem por objetivo cuidar das pessoas. Agora para pensar. Será que a saúde pública brasileira seria a mesma se todos nós tivéssemos um Baymax? A gente pode encaixar esse filme num tema de saúde pública, por exemplo. Olha como eu citei Procurando Nemo no tema de desaparecimento de pessoas. O filme Procurando Nemo mostra a história de um pai que, após o sumiço do seu filho, cruza o oceano para encontrá-lo. Apesar de ser uma obra fictícia, a trama reflete bem a realidade brasileira, a qual sofre com 250 mil desaparecimentos anuais de crianças e adolescentes, de acordo com o MJ, Ministério da Justiça, revelando, assim, um número alarmante e que o problema vai além das telas de cinema. Nessa redação, eu citei um exemplo da problemática, mas você pode usar o filme de outra forma. Pode expor ele como o ideal a ser seguido, como eu fiz nessa outra redação. Olha aqui, eu citei o filme Operação Big Hero no tema sobre saúde pública. Começa assim. O filme Operação Big Hero mostra a história de um jovem inventor que,
após a morte, deixa ao irmão seu maior projeto, um robô médico pessoal. Assim como o robô Baymax, o sistema de saúde pública brasileiro desempenha um papel importante na preservação da vida. No entanto, atualmente, tal sistema encontra-se em calamidade, visto que, segundo dados do TCU, Tribunal de Contas da União, 60% dos hospitais públicos estão sempre lotados, demonstrando dessa forma a ineficiência que assola os mais necessitados. Pronto, gente, é assim que escreve a introdução. Agora vamos falar do desenvolvimento 1. Para fazer ele, você precisa olhar para o tema da redação e se perguntar o que esse problema causa, e depois usar as respostas dessa pergunta como sua argumentação. Essa parte de encontrar argumentação depende de cada caso. Eu vou citar alguns exemplos para vocês entenderem. Mas o que eu quero explicar para vocês agora é como começar, porque essa é a parte que a maioria trava. Eu era assim. Existem duas formas de começar. A primeira é citando uma alusão histórica, como nesse exemplo. No Brasil, desde a época colonial, escravas eram estupradas pelos senhores de engenho. Apesar da diminuição significativa desses casos brutais, hoje em dia, esses estupros foram parcialmente substituídos por assédios, os quais podem causar lesões físicas e psicológicas na vítima. Então, como você observou aqui, eu citei uma alusão histórica e logo em seguida relacionei ela com a minha argumentação. Qual foi a argumentação? Que os assédios podem causar lesões físicas e psicológicas na vítima. A segunda forma de começar é você pegar uma frase pronta e depois citar uma alusão histórica ou um dado estatístico, como eu fiz nesse exemplo. É inquestionável que tal realidade causa sérios danos aos pacientes, uma vez que atrasa o tratamento ou diagnóstico da patologia e, como resultado, põe em risco a vida deles. Então, como você pode perceber, eu peguei uma frase pronta, que seria o é inquestionável, e depois coloquei os meus argumentos, que foram o fato de que atrasa o tratamento ou diagnóstico da patologia, pondo em risco a vida dos pacientes. E logo depois disso, eu citei um dado estatístico para provar a minha ideia. E para finalizar o parágrafo, a gente precisa fazer uma mini conclusão, como essa aqui. Agora, desenvolvimento 2. Não é 4, é 2. Essa parte é bem tranquila, só tem 3 coisas. Primeiro, a frase pronta. Segundo, os argumentos, que a gente vai conseguir respondendo a pergunta por que esse problema persiste. E 3, que é a mini conclusão. Dá uma olhada nesse exemplo aí. Esse aqui também é sobre a saúde no Brasil. Dentre os inúmeros motivos que levam a esse cenário no Brasil, há a indiferença do governo, visto que apenas 3,6% do orçamento do governo federal foi destinado à saúde em 2018, conforme dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. Aqui a gente percebe que a frase pronta foi a seguinte: dentre os inúmeros motivos que levam a... Essa frase combina muito bem com o terceiro parágrafo. Se você perceber, ela introduz perfeitamente a nossa pergunta. E logo depois da frase pronta, coloquei o argumento, que é o pouco investimento do governo na área da saúde. Outro detalhe. Se você acha que vai enriquecer sua redação, pode colocar um dado estatístico nessa parte também. Gente, não pode esquecer da minha conclusão. Olha aqui. Ademais, a falta de conhecimento da população sobre a prevenção de doenças por meio de incentivos a uma vida saudável fortalece a inércia dos dados mostrados no texto. Entendeu? Você sempre tem que concluir cada parágrafo. Agora, vamos para a parte que todo mundo se complica na redação, a conclusão. Agora, com esse método vai ficar muito fácil. Sabemos que para a gente fazer uma conclusão perfeita, temos que colocar 6 informações. Quem, o que, como, para quê, detalhe e mini conclusão. Quem, o que, como, para quê, detalhe e mini conclusão. Acaba aí. Beleza, mas como pensar em uma solução boa? Gente, é simples. Sabe o último parágrafo que a gente falou por que o problema persiste? Pois é, pega os argumentos que você usou lá e resolve eles na conclusão. Tá meio bagunçado ainda, mas vamos para um exemplo que você vai entender. Essa daqui é a conclusão que eu fiz para aquele terceiro parágrafo que eu exemplifiquei para vocês. Só para relembrar, eu falei no terceiro parágrafo que o problema da saúde brasileira é que destina poucas verbas e não tem muito investimento na prevenção de doenças. Então, como é que a gente vai resolver isso? Vou ler aqui pra vocês. Sendo assim, o governo federal, atado ao Ministério da Saúde, deve destinar mais verbas para a reconstrução dos hospitais e postos mais ativos, produzindo novos leitos e reformando os irregulares, bem como a compra de materiais e equipamentos necessários para o correto funcionamento do local. Para mais, os mesmos órgãos devem promover eventos patrocinados por empresas da saúde, abertos ao público, incentivando hábitos saudáveis e visando a prevenção de futuras enfermidades. Desta forma, com a ajuda da população
e ações governamentais, será possível chegar ao nível Baymax apresentado no filme. Perceba que eu coloquei 2 intervenções aqui. Agora preste atenção onde estão as 6 informações que toda conclusão deve ter. Quem? O que? Como? Pra quê? Detalhe e mini conclusão. Entendeu o que eu quis dizer? Beleza, então. É isso, gente. Espero mesmo que vocês tenham entendido. Se inscreva no canal, compartilhe isso aqui com seus amigos que ainda têm dificuldade em redação. Dá like, dá muito like. Clica no gostei com vontade. Compartilha no Facebook, Twitter também. Tem aquele Instagram, né? Por hoje é isso, gente. Tchau!